Cientistas descobrem como a luz destrói membranas das células. A incidência de luz tem papel fundamental na alteração das células humanas. Um exemplo disso, conhecido, é quando a luz do sol provoca desde o envelhecimento precoce até o câncer de pele. Porém, agora os pesquisadores conseguiram descrever o mecanismo pelo qual a luz destrói as membranas lipídicas, que pode levar à morte das células. As futuras aplicações para essa descoberta estão na utilização da chamada terapia fotodinâmica, usada contra alguns tipos de cânceres e infecções bacterianas. A luz é usada para destruir as células cancerosas ou matar bactérias, visto que danifica sua membrana, abrindo poros que levam ao vazamento do conteúdo da célula ou de suas organelas. Então, membrana plasmática é o assunto da nossa videoaula de hoje. Então, vem estudar comigo. Na figura vemos então o modelo mais aceito da membrana plasmática até os dias de hoje, que é o modelo mosaico fluido, que foi feito por Singer e Nilsson em 1972, mostrando aí que a membrana plasmática não é aquela coisa parada, estática, como a gente aprende, às vezes nas aulas de ciências, que a professora desenha lá um círculo dizendo que é a membrana plasmática e mais um círculo dentro que seria o núcleo e entre esses dois círculos um citoplasma. Então, ali a gente vê nessa figura que existem proteínas inseridas nessa membrana e a membrana ela é feita de fosfolipídios. Então, é um mosaico, O que seria um mosaico? Estruturas que seriam as proteínas inseridas em um fluido de lipídios. Então, dá aquela impressão de como se fosse uma gota de óleo, que é algo bem fluido, bem dinâmico, com movimentação. E não é aquela coisa parada, como a gente costuma ver nos desenhos, Mas também fazer um desenho de uma célula num quadro é meio complicado, Então, esse daí é o modelo mosaico fluido. Então, a gente vai ver agora um pouquinho sobre a função da membrana plasmática. Quais são as suas funções? Primeiro é o revestimento celular e proteção da célula. Então, é uma camada que fica em volta da célula, protegendo ela e dando ali a limitação da célula, revestindo aquela célula. Tem também a função de fazer interações celulares, comunicação de uma célula com outra célula, ou da célula com o ambiente, com o meio extracelular, onde aquela célula está inserida. E também uma das funções principais aí da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva, onde a membrana plasmática é que vai selecionar, ou seja, é o que vai escolher quais substâncias entram e quais substâncias saem de dentro da célula. Então, essa é a função muito importante, Vamos ter uma aula mais para frente sobre transporte de membrana, transporte ativo, passivo, osmose, e essa permeabilidade seletiva está bem intimamente ligada a esse transporte, porque é o que vai deixar entrar ou sair da célula substâncias inerentes ali à função biológica dessa célula. Quais são as características, então, da membrana plasmática? Ela é uma membrana bem fininha, tem uma espessura aí de 8 nanômetros, então você só consegue ver com detalhes, e mesmo assim não tão muito bem, como na figura aqui acima vocês estão vendo, que é somente em microscopia eletrônica que a gente consegue ver, essa linha que delimita aí, ou seja, que vai mostrar o que é essa membrana plasmática. Então, é uma membrana bem fininha, com uma espessura bem pequenininha, de 8 nanômetros. A sua composição principal é lipídios e proteínas, então uma composição lipoproteica, mas também tem a presença de alguns carboidratos. E esses carboidratos presentes na membrana plasmática é o que vai ajudar a fazer o reconhecimento celular. Como assim? Por exemplo, o sistema ABO, que é os tipos sanguíneos que nós temos aí. Tipo sanguíneo A, B, AB e O.
vai ser determinado de acordo com o carboidrato encontrado na membrana plasmática das células, né, do nosso sangue, que são as hemácias. Então, dependendo de qual tipo de carboidrato, vai acontecer um reconhecimento celular que vai determinar aí, né, a tipagem sanguínea. Então, aqui tem uma foto um pouquinho maior, mostrando, né, todas essas funções e características da membrana plasmática. Então, você vê aqui que ela é uma bicamada lipídica. Então, você tem aqui, ó, um fosfolipídio, tanto em cima e uma outra camada embaixo. Por isso que são duas camadas, né? Bicamada lipídica. Então, são esses fosfolipídios aqui que fazem duas camadas. Inseridos a eles, né, temos proteínas periféricas, que fica aqui na periferia dessa camada fosfolipídica. Temos proteínas integrais inseridas, né, no meio desses fosfolipídios. Temos proteínas de canal que abrem ali, né, como o nome já diz, um pequeno canal para a passagem de substâncias. Temos proteínas de alfa-hélice. Temos também outras estruturas ligadas a esses fosfolipídios, como por exemplo aqui, ó, um carboidrato ligado diretamente aqui a um fosfolipídio. Então, nós chamamos ele de glicolipídio. Tem o próprio carboidrato ali e tem também o carboidrato associado diretamente a uma proteína. Aí nós chamamos de glicoproteína. Então, essa é a estrutura de uma membrana plasmática. Então, ela tem ali fosfolipídios, carboidratos, glicolipídios, glicoproteínas, as próprias proteínas, tanto periféricas, integrais e de canal e alfa-hélice, e também temos o colesterol, que é inerente apenas de células animais. Células vegetais não têm colesterol. As proteínas integrais, elas imitam a conformação da membrana plasmática. Como assim? Mantendo a parte mais externa polar, que é essa parte aqui, ó, mais externa. Então, essa parte aqui, ó, é o meio extracelular, aqui é a membrana plasmática, e essa parte aqui de baixo, né, que é onde fica o citoplasma, que é a porção intracelular, dentro da célula. Então, essa proteína aqui é uma proteína integral que ela está inserida entre, ó, as camadas ali de fosfolipídio. Essa parte mais externa aqui, ela é do tipo polar, porque tanto na parte de fora da célula, na porção extracelular, como na parte interna da célula, no citoplasma, que você vê também aqui, né, a parte polar dessa proteína, ela vai ter afinidade com a água. Então, por isso que ela é polar, igual à água, que também é polar. Já essa parte aqui interna, onde ficam aqui, né, justamente essa parte aqui dos fosfolipídios, que nós chamamos de cauda, são do tipo apolar, que não tem afinidade com a água. Porque nessa parte aqui, né, justamente é onde ficam ali os lipídios, no caso, né, o óleo. E a gente sabe muito bem que o óleo ele é apolar e não consegue, né, se misturar, não tem interação com a água, que é polar. São substâncias diferentes. Então, aqui falando, né, no caso da membrana plasmática, aqui o fosfolipídio ele é dividido em duas partes. Ele tem aqui a primeira parte que nós chamamos de cabeça. Então, a cabeça do fosfolipídio ele é hidrofílica. Hidro, né, o prefixo aqui, hidro, lembra de água. E fílica ou filia, afinidade. Então, é uma parte, né, do fosfolipídio que vai ter afinidade com a água. Já a sua cauda, que é feita de ácido graxo, é hidrofóbico. Hidro, né, mais uma vez, lembra a água. E fóbico lembra de fobia, aversão, não tem afinidade com a água. Então, o fosfolipídio ele vai ter a sua cabeça hidrofílica e a sua cauda hidrofóbica. Como tem as duas estruturas juntas, fazendo parte de uma única, né, uma substância, nós chamamos isso de anfipática, desculpa, que é uma estrutura hidrofílica junto, né, com a hidrofóbica. Então, anfipática seriam as duas coisas ao mesmo tempo.
Aí aqui, né, falando mais um pouquinho sobre a proteína integral e periférica, a integral é aquela que fica entre os fosfolipídios, como a gente viu aqui nessa figura, né? E tem também as periféricas, que ficam na periferia da membrana plasmática. Essas proteínas, elas mantêm aquela fluidez da membrana, né? Lembra lá do mosaico fluido? Então, fluido de fluidez, que é aquilo, né? Movimento, com movimento, não aquela coisa estática parada, mas sim com movimento. Essa fluidez da membrana serve, né, de ponte para a passagem de substâncias. E inserida também aqui na membrana plasmática, nós encontramos o colesterol. O colesterol só é encontrado, como eu tinha falado, na membrana plasmática de células animais. E qual é a função do colesterol aí? Da estabilidade térmica à membrana. Então, se um animal estiver num ambiente frio, né, a temperatura, né, externa fria, lugares que tem neve, né, lugares bem frios com temperaturas baixas, não vai fazer com que essa membrana plasmática congele, vamos dizer assim, né? Ou fique parada, estagnada. Ela vai manter a sua fluidez, justamente pela presença do colesterol que vai dar essa estabilidade térmica para a membrana. Ué, mas só os animais que têm colesterol na membrana plasmática? Sim, só os animais. Então, como é que as plantas se protegem do inverno, né? Se protegem do frio? Então, a membrana plasmática de plantas e de outros seres vivos que não têm colesterol na sua membrana plasmática, para dar essa estabilidade térmica, né, os fosfolipídios, né, no inverno ou quando a temperatura estiver baixa, vai fazer o quê? Vai ser trocado, então vai acontecer uma substituição, onde esses fosfolipídios vão ser trocados por outros fosfolipídios insaturados. Porque quando tem a insaturação, né, numa temperatura ambiente, né, mantém a liquidez, a fluidez. Então, mantém ele, né, no estado líquido. E isso mantendo justamente essa fluidez, né, sem congelar, vamos dizer assim, sem estagnar a membrana plasmática. Tá? Então, o colesterol, ele mantém a estabilidade térmica da membrana plasmática nas células animais. E nas células vegetais, a fluidez continua, porque esses fosfolipídios aqui, quando chegam no inverno ou quando a temperatura baixa, né, por algum motivo, vai ser substituído por um outro fosfolipídio, porque existem vários tipos de fosfolipídios. Então, ele vai ser substituído por um outro fosfolipídio insaturado para manter essa fluidez. E assim, né, a membrana continuar com a sua função aí, né, como modelo mosaico fluido que a gente já viu anteriormente, ok? Também na membrana plasmática de células animais, existe uma outra estrutura chamada de glicocálix. Glicocálix nada mais é do que uma rede de carboidratos mais complexa, nos vertebrados principalmente, com a função de quê? De reter nutrientes e fazer o reconhecimento celular. Então, é esse glicocálix, que é uma rede de carboidratos, vai reter nutrição e fazer o reconhecimento celular. Esse reconhecimento varia de célula para célula, de indivíduo para indivíduo e de espécie para espécie. Então, é um reconhecimento muito, muito específico. Qual é a importância desse glicocálix para a gente, né, para os seres humanos? É justamente na hora de fazer um transplante de órgão. Não existe um glicocálix igual ao outro. Então, o meu glicocálix não é igual ao seu, que não é igual ao de outra pessoa. Cada um tem um glicocálix único. Ué, Michele, então como é que vai ter o reconhecimento celular num transplante de órgãos, por exemplo? Né? Daí a importância desse glicocálix. É justamente você tentar encontrar um glicocálix, ou seja, presente ali na membrana plasmática daquele órgão, das células daquele órgão que vai ser transplantado para o doador, que seja assim o mais parecido possível, mais semelhante possível às células, né, do receptor.
Então, as células, a membrana plasmática, então, o glicocálix presente na membrana plasmática tem que ser o máximo semelhante possível das células, né, do glicocálix das células da membrana plasmática do receptor, para que haja aí, né, uma certa compatibilidade e evite a rejeição. Mas é claro que como não existe um glicocálix igualzinho ao outro, o risco de rejeição sempre vai acontecer, né? Por isso que pessoas que recebem, né, órgãos em transplante, eles precisam tomar medicamentos, né, para evitar rejeição para o resto da vida, né, para justamente evitar que o corpo, né, ele vá ter essa rejeição a um órgão novo, né, que foi recebido ali. Então, esse glicocálix tem que ser o mais semelhante possível para evitar a rejeição, mas não, né, tira a possibilidade dessa rejeição acontecer. Então, por isso que tem que se tomar esses medicamentos, né, contra a rejeição para o resto da vida. Mas é uma garantia, vamos dizer assim, né, de que tenha o máximo de compatibilidade possível se você ter um glicocálix bem semelhante ao outro, do doador em relação ao receptor. As plantas, por exemplo, né, não têm glicocálix. Então, elas vão ter parede celular, assim como as bactérias, as algas e os fungos. Então, é claro que a parede celular de cada um desses aí vão ter um carboidrato diferente. Por exemplo, as plantas, a parede celular é feita de qual carboidrato? A gente já viu isso numa aula anterior, né? Que é a celulose. Os fungos têm a parede celular feita de um outro carboidrato, que no caso é a quitina. As algas, né, têm ali amido, paramido e outros. E as bactérias de peptídeo glicano. Então, cada organismo vai ter uma parede celular feita de um carboidrato diferente. E para que serve a parede celular? Para proteger a célula, para dar manutenção do formato dessa célula e também para prevenir a captação excessiva de água dentro da célula. A gente vai falar sobre isso um pouquinho melhor mais para frente, numa aula falando sobre osmose, que no caso da célula vegetal ou uma célula que tem a parede celular, por exemplo, né, ela não vai estourar, né, ou sofrer a lise com um excesso de água entrando na célula devido à parede celular que protege a célula, né, contra essa ruptura, esse rompimento ou, né, vamos dizer assim, né, explosão da célula. Tá? Então, ela previne a captação excessiva de água. Mas esse também é um assunto que vai ser trabalhado um pouquinho melhor futuramente numa aula chamada de osmose, ok? Então, é só para ter uma pincelada aí, né, para mostrar a importância da parede celular. E que, no caso, né, nas células animais não tem parede celular, mas tem ali, no caso, o glicocálix e, contrapartida, a parede celular é inerente, né, de células como bactérias, algas, fungos e plantas. E cada uma, né, de um carboidrato diferente. E nessas células a gente não vai encontrar o glicocálix. Agora, a gente já viu, né, até aqui, qual é a estrutura da membrana plasmática. A gente já falou das suas funções, né? Já falamos ali, né, de todo aquele movimento, né, do mosaico fluido, das proteínas, dos carboidratos e tal. Então, agora a gente vai entrar numa outra parte que fala da sua especialização. Então, a membrana plasmática tem especializações, né, inerentes a essa estrutura, que no caso, a primeira que a gente vai ver são as microvilosidades. O que são as microvilosidades? São essas dobrinhas aqui, ó, tá vendo? Várias dobrinhas, como se fossem vários dedinhos, né? Aqui é a membrana plasmática e ela é toda dobradinha. Para que servem essas dobrinhas, né, da membrana plasmática chamadas de microvilosidade? Para justamente aumentar a superfície de contato, né, com alguma substância, que no nosso exemplo, por exemplo, né, as células do intestino. Então, no intestino,
As membranas plasmáticas das células do nosso intestino possuem essas especializações, essas microvilosidades. E essas dobrinhas em contato com o alimento que a gente, come, vai ajudar a absorver cada vez mais os nutrientes desses alimentos. Então, quanto mais dobrinha tiver, mais superfície de contato vai ter com os nutrientes e maior também será a sua absorção. Muito importante aí, para a nutrição do nosso corpo. Uma outra especialização da célula, da membrana plasmática das células, são as junções aderentes. Elas são uniões entre uma célula, então aqui ó, tem uma célula e aqui uma outra célula. Aí tem um espaçozinho entre essas duas células, que vai estar ali, feita a união dessa célula com a outra com essa junção aderente. E essa junção aderente, ela impede, formando ali como se fosse um bloqueio, da passagem de líquido entre essas células. Então, impede que algum líquido passe entre essas células. Então, ela vai aderir uma célula com a outra, fazendo aí esse bloqueio, não deixando passar esse líquido entre as células. Uma outra estrutura, uma outra especialização da membrana plasmática é o desmossomo. Ele vai unir de forma muito forte uma célula com a outra, Então, une fortemente uma célula a outra. E aonde que a gente encontra esse tipo, de desmossomo? Nas células da pele, e das células musculares, por exemplo. Então, por que a pele ela é bem firme, Você puxa assim a pele e ela não rasga, ela não se rompe, devido a esses desmossomos. Então, são junções que unem fortemente ali uma célula a outra. Quando acontece, por exemplo, no caso dos músculos, não sei se você já ouviu falar em distensão muscular. Aconteceu uma distensão muscular, ele forçou demais o músculo no exercício físico e teve distensão. O que seria isso? É justamente esses desmossomos, se separando, se rompendo. Então, de tanto esforço físico que foi feito no exercício, aconteceu desse desmossomo que estava bem unido se separar, se romper. Então, aí aconteceu a distensão muscular. Ele é feito para isso, para evitar que aconteça, manter ali a célula bem juntinha, bem unida uma com a outra. Mas pode acontecer de se separar? Pode, como acontece, no caso, como eu falei, de uma distensão muscular. Temos também as junções gap ou junções comunicantes, que são canaizinhos que permitem a comunicação e a troca de substâncias entre as células, no caso das células animais. Então, você vê aqui esses canaizinhos, ó, aqui tem uma célula, outra célula, mais uma célula, e você vê que existem canaizinhos, ó, entre elas, para justamente, permitir, que substâncias que estão em uma célula passe para outra e vice-versa. Então, acontece ali uma troca, uma comunicação dessas substâncias. Por que que nas células animais, células vegetais não tem isso? Tem, só muda o nome, que no caso, nas células animais se chama junção gap ou junções comunicantes, e nas plantas nós chamamos de plasmodesmos, que também são esses canaizinhos que vão fazer a comunicação de uma célula para outra, só que no caso os plasmodesmos são nas plantas, nas células vegetais, e a junção gap nas células animais. Então, você vê aqui, os canaizinhos aqui, ó, que faz essa permissão, de troca de substâncias. Outra especialização que nós temos aqui são as interdigitações, que são projeções da membrana, que se entrelaçam, aumentando a adesão entre as células. Então, você vê aqui, ela vai se projetando, se alongando, para justamente, fazer um entrelaçamento, para aumentar ainda mais a adesão de uma célula com a outra. Então, isso se chama interdigitações. Então, todas essas aqui são as especializações da membrana. As microvilosidades, que aumentam a superfície de contato e aumentam a absorção de nutrientes. Temos a junção aderente, que impede que um líquido passe entre uma célula e outra, fazendo ali um bloqueio.
Nós temos também os desmossomos, que faz a união fortemente de uma célula com a outra para evitar o rompimento, mas pode acontecer, no caso, como eu falei, né, de uma distensão muscular, mas é bem raro de acontecer. Temos também ali as junções gaps ou comunicante, que são canaizinhos que permitem a troca de substância entre as células, no caso das células animais, e os plasmodesmos nas células vegetais. E as interdigitações, que são projeções da membrana plasmática, que vão também fazer que se entrelaçam, né? E aumentando assim a adesão entre essas células, ok? Então, agora sim, nós já estamos prontos para exercitar todo o conteúdo que foi mostrado nessa videoaula. Então, vamos lá. Exercício. Sobre o modelo mosaico fluido das membranas celulares, é correto afirmar-se que... Então, vamos ver qual dessas afirmações está correta. Os componentes mais abundantes da membrana são os fosfolipídios, as proteínas e os aminoácidos livres. Fosfolipídios, beleza, tem. Proteínas, também tem. Agora, aminoácidos livres, não. Temos aminoácidos? Temos, porque se temos proteínas, lembra que a junção de aminoácidos, né, o conjunto de aminoácidos, formam as proteínas. Mas não tem ele na forma livre. Tem na forma, né, fazendo conjunto para formar a proteína. Então, está errada por causa disso aqui. Não temos aminoácidos livres na membrana plasmática. Letra B. A membrana tem constituição glicoproteica? Até tem, né? Carboidrato, tem proteína, mas qual é a principal constituição da membrana plasmática? Ela vai ser o quê? Lipoproteica, né? E não glicoproteica, como está dizendo aqui. Então, também está errada. C. Lipídios formam uma camada única e contínua no meio da qual se encaixam moléculas de proteína. Nós vimos muito bem que a membrana plasmática, ela tem ali os fosfolipídios formando duas camadas e não uma camada única, né? Nós temos ali uma bicamada lipídica, né, de fosfolipídio. Então, aqui está dizendo única, está errado. Então, só pode ser, né, a letra D. A dupla camada de fosfolipídios é fluida? Sim. Possui consistência oleosa? Sim, né? Por isso aquela fluidez, né, do modelo mosaico fluido. E as proteínas mudam de posição continuamente, como se fossem peças de um mosaico? Sim, certinho, né? Então, a resposta para esse exercício é a letra D de dado, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários uma pergunta que eu irei ter um prazer enorme de te responder. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like. Também pode compartilhar com alguém que você acha que vai gostar também de assistir essa videoaula. Se você não é inscrito no canal, possa se inscrever, porque toda semana eu estou disponibilizando um vídeo novo e que seja aí, né, proveitoso para os seus estudos. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Um beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.